Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com as leis de Newton. Seguindo a estratégia de resolver exercícios como parte da ilustração dos conceitos, vamos colocar aqui um exemplo que envolve tudo que nós vimos até agora. Veja bem, um bloco de massa 4 kg é empurrado ao longo do teto horizontal por uma força constante, F, de intensidade F igual a 100 newtons, com inclinação de 37 graus em relação à vertical, como sugere a figura. O bloco tem uma aceleração horizontal constante de módulo igual a 7 metros por segundo ao quadrado. Despreze o efeito do ar, considere seno e cosseno, a gravidade fornecidos, e ele quer saber quanto vale o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o teto. Beleza? Aqui é um problema interessante em que a gente tem aí você está lixando o teto. Basicamente é isso. Você pegou ali um bloco de lixo e aí você está lixando ele no teto. E aí ele está ilustrando o momento em que você está fazendo uma força, que é uma força inclinada, e esse bloco está fazendo arrastando, né, com atrito ali acelerado, né? Então é um trechinho de um movimento acelerado, por exemplo, ilustrando a situação em que alguém vai lixar um teto, beleza? Seria isso. E ele quer saber o coeficiente de atrito entre a caixinha e o teto. Então, como todo problema de dinâmica, a primeira coisa a fazer, desenhar diagrama do corpo livre. Então, vou desenhar aqui a caixinha e desenhar as forças que atuam sobre ela. A primeira das forças é a força peso. Então, o peso da caixinha é uma força que aponta na direção do centro da Terra. Se a massa da caixinha vale 4 kg, a massa é 4, a gravidade é 10, então o peso da caixinha é 40 newtons. De acordo com a terceira lei de Newton, nós combinamos que toda vez que formos desenhar as forças que atuam sobre um objeto, nós vamos desenhar também os pares ação e reação, se necessário. Beleza? Então, a reação à força-peso é uma força que está no centro do planeta Terra, porque a caixinha e o planeta Terra se atraem mutuamente. Então, como o planeta Terra dessa vez não é meu objeto de estudo, não vou desenhar, não vou investir tempo desenhando a reação a essa força, mas eu sei que ela existe. A caixinha está encostada no teto, então existe uma força de contato entre a caixinha e o teto. O que você acha que é essa força? É uma força que vai empurrar a caixinha para baixo ou uma força que vai puxar a caixinha para cima? Naturalmente, a gente percebe que o teto não pode puxar a caixinha para cima. Então, o teto faz uma força na caixinha para baixo. Essa força vai ser chamada aí de força normal, reação normal de contato da caixinha com o teto. A reação a essa força está no teto, beleza? Então, o teto sofre uma força para cima, que é essa normal, beleza? Nós combinamos que normal não tem fórmula. Normal não tem fórmula. A normal a gente sempre improvisa. E como aqui envolve força de atrito, é essencial a gente ter pleno conhecimento sobre o que a normal faz. Beleza? Além dessas forças todas, bom, eu não desenhei aí, mas nós temos a força F, né? A força F, que é uma força inclinada de 37 graus. Aqui já vale a pena a gente pensar nas componentes da força F. Afinal de contas, se ela está inclinada, é natural. Movimento horizontal, demais forças na vertical. Se eu tenho uma força assim inclinada, eu vou botar a componente horizontal e vertical dessa força. Beleza? A componente horizontal eu vou chamar aqui de Fx, beleza? E a componente vertical vou chamar de Fy. Veja que se eu tenho um ângulo de 37 graus aqui, eu tenho um ângulo de 37 graus aqui também. Ou seja, o Fy é a força que está com o ângulo de 37 graus. Então, o Fy é F vezes cosseno de 37 graus. Analogamente, a força Fx está separada do ângulo de 37 graus. Então, se ela está sem o ângulo de 37 graus, o valor dela é F vezes seno de 37 graus. Fizemos diversos exemplos com isso. Se ainda tiver enrolado, volta lá na geometria, desenha triângulo, acha seno, cosseno, para você não se perder. Beleza? Então,
ele fala que é uma força F de 100 newtons. Eu consigo, então, calcular. Olha o Fy aqui, ó. Vai ser 100 vezes o cosseno de 37, que foi dado como 0,8. 100 vezes 0,8, que é igual a 80 newtons. Fx é a força F, né, na sua componente x. Então, ela vai valer 100, que é o valor do F, vezes o seno de 37, que foi dado como 0,6. Portanto, seno igual a 60 newtons. As forças Fx e Fy agora vão ser desenhadas na caixinha. E uma coisa legal aqui, tanto faz onde você encaixa essa força na caixinha, porque nos problemas que nós estamos fazendo agora, as caixinhas são consideradas pontos materiais, ou seja, eu não estou interessado na rotação da caixinha. Eu imagino que ela vai simplesmente deslizar sobre as coisas. Quando a gente estiver estudando a estática do corpo extenso, a gente vai levar em consideração o ponto de apoio. Beleza? Então aqui ó, nós vamos ter na horizontal a componente aqui, ó, que eu vou chamar de Fx, que vale 60 newtons. E como componente vertical, nós temos o Fy, que está aqui paralelo ao peso e vale 80 newtons. Beleza? Então, feito isso, não existem mais forças a considerar. Tranquilo? Exceto o atrito. Porque se ele está falando que a caixa desliza sobre o teto com atrito, significa que além de todas essas forças, ainda tem a ação da força de atrito. Então, vamos desenhar o vetor força de atrito naturalmente contrário à direção de deslocamento aí, né, de deslizamento da caixa. O deslocamento não importa, o que importa é o deslizamento. Se ela desliza para a direita, né, a superfície, né, desliza no teto para a direita, então deve ter uma força aí para o lado esquerdo. Isso aqui é a força de atrito. Essa força vai ser interessante porque a gente vai precisar usar a normal para calcular ela. Beleza? E ele fala o seguinte, ele fala que esse movimento tem aceleração. A aceleração é o gatilho para disparar a segunda lei de Newton. Então, se nós temos a aceleração, eu vou usar força resultante igual a massa vezes aceleração. Beleza? Se o movimento é horizontal, a força resultante nesse problema que me interessa é a força horizontal. Então, se ele se desloca para a direita, vai ser interessante dizer que todos os vetores horizontais que apontam para a direita são positivos, para poder construir a força resultante e botar uma aceleração na direção desse positivo. Beleza? Aqui nós temos como força resultante Fx menos força de atrito. Beleza? Isso aqui vai ser igual à massa da caixinha vezes a aceleração, que também foi fornecida como 7 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu já consigo fazer bastante coisas, porque essa equação, para eu poder calcular a força de atrito, vai exigir que eu faça uma análise do movimento vertical da caixinha. E a caixinha não tem aceleração vertical, a caixinha está estática na vertical. Então, se ela não tem aceleração vertical, significa que ela vai ficar na mesma altura durante todo o período em que ela se deslocar e também, portanto, com a aceleração vertical igual a zero. Para que isso? Para a gente saber que a força Fy para cima vai ter que equilibrar a normal e o peso para baixo. Então, veja, a força Fy para cima vai ter que ser igual à soma da normal com o peso para baixo. Se a Fy vale 80 newtons, a normal somada com 40 vai ter que dar esses 80. Beleza? Fazendo o cálculo, passando 40 subtraindo para lá, nós temos a normal como sendo uma força de 40 newtons. Para que eu quero a normal? Porque se eu tenho força de atrito e o bloquinho está deslizando, ou seja, ele se arrasta em cima da superfície com atrito, significa que nós temos uma condição de atrito dinâmico. O atrito dinâmico, calculado, μ vezes a normal, em que μ é o coeficiente de atrito dinâmico, meu sonho é o que eu estou procurando. Então, a força de atrito vai ser μ vezes 40. E eu guardo essa informação para substituir na segunda lei de Newton. Finalmente,
Colocando todos os números que nós precisamos, vamos lá. Fx vale 60 newtons. 60 menos a força de atrito, 40 mi. Isso aqui é igual à massa da caixinha 4, vezes a aceleração, que foi dada como sendo 7. Beleza? 4 vezes 7, no meu tempo, dava 28. Então, eu vou escrever 40 mi, que eu passei para o lado de lá, e trazer o 28 subtraindo para cá. 60 menos 28. Beleza? Com isso, a gente consegue calcular. E aí, a sua escolha para fazer esse cálculo é muito pessoal. Eu vou pegar o 60, subtrair do 28. A gente vai obter 32. Então, 40 mi é igual a 32. Então, esse mi vai ser 32 dividido por 40. Aí você pode dividir por 4 e depois dividir por 10, fazer alguma sequência que seja mais interessante aí. E no fim, a gente chega nesse coeficiente de atrito como sendo 0,8. Lembrando que coeficiente de atrito é uma grandeza que não tem unidade de medida. Ela é uma grandeza adimensional, uma vez que ela vem da relação entre as forças. Beleza? Então, chegamos ali, a gente vai, marca a letra E vai embora feliz para os próximos problemas. Beleza? Aqui tem uma observação adicional. Bom, nós percebemos aqui que eu fiz questão de desenhar a reação à força normal, né, que está lá no teto. Mas eu não desenhei a reação à força de atrito. A toda ação corresponde uma reação. Eu vou desenhar agora, só para a gente poder discutir e falar um aspecto adicional sobre a força de atrito que a gente ainda não tinha mencionado. Ora, se a força de atrito na caixinha para a esquerda significa que no teto existe uma força de atrito para a direita. Beleza? Vou escrever aqui, ó. Força de atrito para a direita. Eu vou até vir aqui para baixo para fazer essa observação, porque ela é bem interessante. Olha aqui a força normal. Eu vou desenhar ela. Essa seta aqui, ó. A força normal, naturalmente, é normal à superfície, beleza? E ela representa o contato. A força de atrito que o teto sofre é uma força, naturalmente, paralela à superfície. Ou seja, normal e força de atrito serão sempre forças perpendiculares. Sempre perpendiculares. Então, eu vou propor para vocês um exercício de pensamento aqui mesmo, né? Vamos imaginar uma figura geométrica envolvendo essas grandezas? Vou fazer o seguinte, ó. Vou botar aqui uma hipotenusa, um cateto, representando aqui a normal, e outro cateto representando a força de atrito. Beleza? E aí, vou deixar aqui os dois catetos, se eles são perpendiculares, tem um ângulo de 90 graus entre eles. Beleza? E aí, a gente tem a tal da fórmula lá, né, em que a gente fala que a força de atrito é μ vezes normal. Se a gente pega essa fórmula, experiência de pensamento que eu estou propondo aqui, tá? Estou propondo a experiência. A gente vê que o coeficiente de atrito nada mais é do que a razão entre a força de atrito e a normal. Ou seja, se eu tivesse um ângulo bem aqui, ó, a tangente desse ângulo seria a força de atrito sobre a normal, que é o coeficiente de atrito. Ou seja, o coeficiente de atrito pode ser visto como a razão entre a componente horizontal e a componente vertical da força de contato entre dois objetos. Vou falar de novo. O coeficiente de atrito é a razão entre a componente horizontal e a componente vertical da força de contato entre dois objetos. Ora, a força de contato é a força que existe devido ao contato. Essa força de contato pode ser facilmente entendida como a resultante da força normal somada com a força de atrito. Afinal, quem é que faz a normal? Não é a superfície de contato? Quem é que faz o atrito?
Não é a superfície de contato? Então eu posso dizer com muita tranquilidade que a força de atrito e a superfície de contato estão intimamente ligadas, tal qual nós temos a normal e a superfície de contato. Então, a força de contato na situação em que eu tenho atrito é a soma vetorial dessas duas forças. E a razão entre elas é o coeficiente de atrito. Por que quando a gente aumenta a normal, aumenta a força de atrito? Porque quando a gente vai aumentando a normal, esse ângulo que existe aí entre as duas forças permanece o mesmo. A gente admite, no nosso modelo de atrito eletrostático, a gente admite que ele permanece o mesmo. Beleza? Então, essa é a relação que a gente tem entre a força de contato e as forças. Força de atrito e normal. Beleza? Vamos fazer um de saideira para a gente encerrar essas relações com decomposição vetorial, força elástica, força de atrito, para a gente conseguir ver como essas coisas estão relacionadas e a gente poder passar para o próximo tópico. Vou pegar mais um exemplo aqui. Olha aí a minha sugestão para a gente conseguir incluir também as ideias relacionadas aí à força elástica. Beleza? Os blocos representados na figura possuem respectivamente massas de 2 kg e 4 kg. Então, ó, esse negocinho verde aqui, ó, tem 2 kg e esse azul aqui, ó, tem 4 kg. 4 kg. Aqui a ideia é a seguinte: esse pacotão azul aqui tem 4 kg. A mola AB possui massa desprezível e tem constante elástica igual a 50 newtons por metro. Não há atrito entre os dois blocos, nem entre o bloco maior e o plano horizontal. Se não tem atrito, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui, ó, vou pedir uma licença poética aqui, e vou botar umas rodinhas para você acreditar que não existe atrito, beleza? E eles andam livremente aí. Tranquilo? Então, como é que eu ainda consigo aparecer aqui? Ó? Aplicando ao conjunto uma força F constante horizontal, verifica-se que a mola experimenta uma deformação de 20 centímetros. Então, espera aí. Então, a constante elástica é 50 newton por metro e a mola tem uma deformação de 20 centímetros. Colocando isso aí em metro, é 0,2 metro, beleza? Essa é a deformação da mola. Usando aqui a lei de Hooke da força elástica, F é igual a Kx. Ou seja, a força elástica exercida pela mola, a força que traciona essa mola aí, que ela só pode estar sendo tracionada, essa força vale 50 vezes 0,2, porque 50 é a constante elástica e 0,2 é a deformação. Então, 50 vezes 0,2 resulta em, mesmo que 5 vezes 2, que dá 10. 10 newtons. Essa é a força elástica. Essa informação vai ser essencial para a gente poder fazer o diagrama das forças que atuam sobre esses objetos. Beleza? Então, como em todo problema de dinâmica, a gente vai fazer o desenho das forças, as forças que atuam sobre objetos. Beleza? O primeiro objeto que eu vou desenhar aqui é o objeto de massa M1, colocar as forças que atuam sobre ele. Força peso é a primeira delas. A peso vale massa vezes gravidade. A massa dele é 2, a gravidade é 10. Então, o peso dele é de 20 newtons. Beleza? Então, esse aqui é o objeto de massa M1. Eu não preciso desenhar aqui a reação à força-peso. Por quê? O outro objeto, que é o objeto responsável aqui pela força-peso, é o próprio planeta Terra. E o planeta Terra não é nosso objeto de estudo aqui nesse momento. Nesse problema aqui, a gente vai levar bastante a sério essa questão dos pares ação e reação, porque eles vão fazer diferença, beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui a força normal de apoio da caixinha M1 em cima do blocão M2. Então eu vou chamar isso aqui, ó, essa normal para cima aqui, ó, N1. Por que eu vou chamar de N1? Porque deve ter a normal do outro bloco em relação ao solo, beleza?
Deve ser isso. Aí, ó, eu vou desenhar ele aqui, ó, nesse formato meio esquisito aqui, mas meio que tanto faz, né? A maneira como você desenhou aí o formato dele. Vou botar aqui as rodinhas para a gente acreditar, né, que não tem atrito e tudo mais. Meramente ilustrativo. Por que eu estou desenhando ele agora? Porque se a caixinha M1 sofre força normal para cima, então ela faz força normal para baixo em cima da caixinha de massa M2, beleza? E essa é uma das forças que a gente precisa colocar aqui na caixinha de massa M2, beleza? O peso da caixinha M2 também serve, né? Então, se a gente tem peso como sendo mg, né? Aqui é o segundo peso, né? M2G. É a massa da caixinha M2, que vale 4 kg vezes a gravidade 10. Então, é o peso de 40 newtons. A reação a essa força está no centro do planeta Terra. E se está no centro do planeta Terra e ele não é nosso objeto de estudo nesse momento, então eu não vou desenhar. Continuando as forças, se o bloco M2 está encostando no solo, então ele sofre para cima uma força normal de apoio com o solo, beleza? Essa força é um vetor vertical para cima que eu vou chamar de N2. É a segunda força normal que eu tenho para ilustrar aqui para vocês nesse momento. E a reação a essa força está na mesa de apoio. E eu não vou desenhar essa força agora, porque afinal de contas essa mesa de apoio não é meu objeto de estudo. E isso encerra a ação das forças verticais sobre os objetos. Veja, o M1 só tem peso normal, o bloco de massa M2 ele tem peso para baixo e tem duas normais envolvidas, a normal feita pelo M1 e a normal do solo, beleza? Para o movimento horizontal, eu vou ter a força F, que é exercida por um agente externo, né, que aponta aqui para a direita, né, e eu não sei quanto vale essa força, é uma das perguntas, né? Eu quero saber quanto vale essa força e quanto vale a aceleração. Além dessa força horizontal, na caixinha M2 existe uma força elástica que atua naturalmente puxando para trás, beleza? Então tá aqui, ó, força elástica, puxando aqui para trás. A caixinha de massa M1 ela é puxada para frente pela força elástica, beleza? E eu posso dar o mesmo nome aqui para essas duas forças, porque elas são as forças exercidas por essa única mola que conecta os pontos A e B, beleza? Que nós temos. Então, dessa forma, a gente consegue com tranquilidade montar as equações da segunda lei de Newton que vão efetivamente resolver esse problema. Primeiro, para a caixinha de massa M1, força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é a força elástica, é igual a massa da caixinha 2 vezes a aceleração que eu não tenho. Então, eu vou calcular essa informação depois. Beleza? A segunda equação de movimento, força resultante, é massa vezes aceleração para a segunda caixa. Então, F menos a força elástica vai ser igual à massa da segunda caixa, no caso, essa caixona enorme aí de 4 kg, vezes a aceleração que eu também não tenho. Beleza? Então, essa é a outra informação que eu tenho aqui acerca desses objetos aqui, né? Dessas massas M1 e M2. Veja que a força que nós calculamos aqui no começo, Kx, é de fato a força elástica feita pela mola, e é uma força de 10 newtons. Colocando os valores numéricos, a gente tem que 10 é 2 vezes a aceleração, portanto, chegamos a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Analogamente, colocando na segunda equação, F menos a força elástica, que vale 10, vai ser 4, que é a massa, vezes a aceleração que eu acabei de descobrir, que é 5. Então, a força que está sendo feita, 4 vezes 5, 20, somado com 10, resulta em 30 newtons. Beleza? Com isso, a gente responde tranquilamente aí as perguntas que foram feitas e consegue aí encerrar este problema. Beleza? Mas assim como nós fizemos nos problemas anteriores, vamos ver uma relação que existe aí entre as grandezas.
para a gente conseguir responder alguma questão teórica um pouco mais sofisticada? Beleza? Vou te propor a seguinte experiência de pensamento. Fizemos o seguinte, a gente falou que a força elástica é K vezes X, beleza? Isso eu já sabia. A gente colocou aqui também, ó, que a força elástica é a massa do primeiro bloco vezes a aceleração. Então, vou anotar essa informação. A força elástica é a massa do primeiro bloco vezes a aceleração. A outra equação que a gente tem aqui, ó, é F menos força elástica igual a M2 vezes aceleração. Então, F menos força elástica igual a M2 vezes a aceleração. Beleza? Substituindo os valores aqui literais mesmo dessa equação nessa, eu chego à conclusão que Kx é M1 vezes A. E, portanto, a aceleração é Kx sobre M1. Veja informação interessante aqui. A aceleração ela está diretamente relacionada à deformação da mola, a constante elástica, naturalmente, e a massa M1. O M2 não participa do cálculo da aceleração. Olha que interessante. Né? Então, a gente pode ter vários M2 diferentes, que se a gente mantiver a mola e o M1, vai dar o mesmo resultado. Vai ser a mesma situação. Beleza? Da mesma forma, olha só, pegando a próxima equação, F, que é a força externa, menos a força elástica. Está aqui, Kx. Isso aqui é M2 vezes a aceleração, que eu acabei de calcular aqui, ó, Kx sobre M1. Beleza? Passo esse Kx somando para o lado de lá, nós vamos ter M2 sobre M1 vezes Kx mais Kx. Claro que eu vou botar esse Kx em evidência só porque eu quero, e a gente vai chegar à seguinte conclusão. A força é Kx vezes M2 sobre M1 mais 1. Olha que legal. A força F, ela depende da razão entre as massas M2 e M1, e não diretamente da massa M2 e não diretamente da massa M1. Veja que a aceleração depende exclusivamente do M1, uma vez que o x e o k são dados fornecidos. Então, para um mesmo x em uma mesma mola, né, a aceleração necessária para produzir esse resultado só depende do M1, não depende do M2. Isso daria um item teórico de alto nível de complexidade que o estudante distraído não ia conseguir resolver. Beleza? Por essa razão, a gente coloca aí também a solução literal para a gente poder explorar ainda mais o que nós temos. Beleza? Para a gente encerrar, então, era isso. Nós vamos, na próxima aula, avançar nas leis de Newton e apresentar uma nova situação diferente das que a gente viu até agora, para a gente conseguir aplicar e explorar ainda mais esse assunto. Valeu, sucesso, até mais!